As duas PECs relatadas pelo senador Luiz Henrique tratam apenas da unificação do calendário eleitoral, mas ele resolveu incluir em um substitutivo o fim da possibilidade de um segundo mandato consecutivo para presidente da República, governador e prefeito. A reeleição para chefes do Poder Executivo é permitida no Brasil desde 1997. É sobre esse assunto que eu converso com o cientista político Paulo Kramer. Olá. Olá. O senhor acha que é uma solução mais justa com os candidatos? A reeleição, ela foi introduzida no governo Fernando Henrique Cardoso com a justificativa de que é necessária continuidade, um mínimo de continuidade administrativa. Quer dizer, achava-se que o mandato de 4 anos, né, não era suficiente para que alguns projetos de longo prazo pudessem ser implementados, né, e que se houvesse uma mudança de poder, né, se um candidato de oposição ganhasse, haveria uma descontinuidade, né. O fato é o seguinte, do ponto de vista, não vou falar do ponto de vista administrativo, porque eu não sou da área, mas do ponto de vista político, ela significou o seguinte: hoje, na cabeça do eleitor, o mandato do executivo, ele é de 8 anos com um plebiscito no meio. E o titular desse mandato, para não se reeleger, né, ele tem que ser muito incompetente. Ele tem que ser muito competente. E por quê? Porque estão à sua disposição não apenas recursos, a chamada máquina, a chamada caneta, o diário oficial, né, como a exposição quase que obrigatória que a mídia tem que fazer do titular do mandato executivo. Então isso acaba desfavorecendo os outros candidatos. Nós estamos vendo isso agora recentemente com as críticas que se fazem à presidente da República, né? Ela está fazendo uma campanha junto aos prefeitos e tal, mas o fato é, o presidente, e na escala estadual o governador, na escala municipal o prefeito, eles são um objeto obrigatório de cobertura da mídia, e isso realmente dá uma vantagem, não é, para o ocupante do cargo em relação aos seus opositores, não é? Então, tem isso. No passado, mais ou menos recente, né, o falecido senador do Amazonas, Jefferson Pérez, apresentou uma emenda que não prosperou, não progrediu, que mantinha a reeleição, mas obrigava a desincompatibilização. Eu não lembro exatamente de quantos meses, né, antes da eleição, mas era assim, o titular de um cargo executivo que concorresse à reeleição para aquele cargo, ele teria obrigatoriamente que se desincompatibilizar. É uma forma de atenuar, né, se não acabar de tudo, pelo menos atenuar esse problema de uso da máquina, uso indevido da máquina. Isso foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Já foi aprovado no projeto da senadora Ana Amélia. A senadora Ana Amélia, ela resgatou, não é, essa proposição, essa proposta, né, do falecido senador Jefferson Pérez, e agora a gente vê, né, na decisão do relator Luiz Henrique, né, algo até mais radical, acabar simplesmente com a reeleição e compensar isso dando um mandato de 6 anos para o ocupante do cargo executivo. Pois é, como é que o senhor vê essa questão da mudança do mandato? Esse aumento no tempo? Me parece que 6 anos, para a maioria, existem. Nós temos exemplos bem recentes, né, na nossa história imediata, na nossa história recente, políticos bastante carismáticos que o tempo passa e parece que eles não, digamos assim, não caem, não é? Não caem da preferência do público. O público continua gostando deles, se lembrando deles, né, querendo que eles se reelejam, até indefinidamente, etc, etc. Mas, de uma maneira geral, me parece muito tempo, né? E o ocupante, nesse caso, corre o risco, né? Usando aí uma analogia com a engenharia de materiais, corre o risco da fadiga do material, né? Está muito tempo no poder, as pessoas vão se cansando, não é? Daquele governante. Hoje as eleições municipais acontecem num calendário diferente. A unificação desse calendário, na opinião do senhor, é vantajosa? A gente, primeiro a gente deve se perguntar vantajosa para quem e, ao mesmo tempo, reconhecer que é muito difícil prever, já que a ciência política não é uma ciência exata. Alguns preveem que eleições unificadas, todas as eleições numa data só,
tenderiam a adquirir um caráter muito municipalista no debate eleitoral. Outros não, dizendo que sobretudo os partidos que estão no poder no nível estadual e nacional, teriam mais força para imprimir uma discussão quase exclusivamente nacional, abafando os aspectos locais, os aspectos municipais. A gente realmente não sabe, não dá para prever. Ok. Muito obrigada pela sua entrevista. Tá bom.